Alô, querida, querido, mais uma vez juntos aqui com esse vídeo. Hoje é dia 9 de dezembro, nós estamos já no último mês do ano, de 2025, e vamos trazer mais um pouco da Palavra de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para compreender, através de textos da sua Bíblia Sagrada, ensinos que venham a nos capacitar para ter uma vida melhor aqui na Terra. Esse é o objetivo sempre, que todos nós possamos crescer nessa caminhada, aprender mais da Palavra de Deus, os seus projetos, os seus planos para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa existência aqui na Terra durante tão pouco tempo que aqui vivemos, Então, uma alegria muito grande. Os pedidos de sempre, passe esse vídeo adiante depois que você o assistir. Um familiar seu, um amigo, um vizinho, colega de trabalho, de escola, de faculdade, quem quer que seja. Mas passe, às vezes, um simples vídeo desse de 35 minutos pode transformar uma vida, pode trazer informações que valem a pena para a pessoa, para ela mudar de vida, para começar um novo tempo nessa sua vida. E assim nós continuamos caminhando, Somos partes uns dos outros, damos as mãos uns aos outros, sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós, tem trazido no nosso dia a dia aquilo que é necessário para uma vida digna, para continuarmos a jornada aqui na Terra, Então vamos hoje, um novo vídeo da mesma personagem, do vídeo quinzenal passado, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele entra na história bíblica depois que Elias, que era o seu mentor, ele é tomado por Deus e é levado aos céus, Então, o profeta Eliseu, ele era o aluno do professor Elias, ou funcionário do chefe Elias, ou filho do pai Elias. É mais ou menos isso, que acontece, é uma sucessão. E ele recebe o poder de Deus que estava com Elias, antes de Elias ser tomado, antes de Elias ser elevado, aos céus, inclusive na presença de Eliseu. Isso impactou muito a sua vida e foi ali que começou o seu ministério, Vamos à palavra de Deus, que ela é que pode nos dar mais informações, sobre essa mudança, mudança de vida na vida de cada um deles, Tanto de Elias, que foi, ou como de Eliseu, que foi o seu sucessor. Segundo o livro de Reis, Velho Testamento, no capítulo 2, fala-se sobre a sucessão, de Eliseu, no lugar de Elias. E aí tem aqui uma pequena história que é muito bom nós tomarmos conhecimento para ver como se sucedeu essa sucessão, vamos assim dizer, ele já sabia que ia ser tomado, por Deus. Deus já tinha avisado ele, e Eliseu acompanha Elias, e umas 2 ou 3 oportunidades, está relatado aí nesses livros de Reis, ele pede para o Eliseu, tipo assim, deixá-lo caminhar na frente sozinho, mas Eliseu não largava, porque era a sua inspiração, Era o que nós falamos agora há pouco, era o professor, era o pai, era o chefe. Então, ele não largava, ele procurava acompanhar até o fim, até os últimos momentos de Elias, Então, aqui eu vou trazer os 2 versículos, em 2 Reis, capítulo 2, quando acontece propriamente essa tomada, de Elias por Deus, Capítulo 2, segundo o livro de Reis, o verso 9 diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tremendo, Esse espírito daqui era o espírito de Deus, na forma antiga que Deus trabalhava com os homens, Moisés, Abraão, outros grandes nomes da Bíblia Sagrada, receberam porções do seu próprio espírito, do Espírito de Deus,
para poder fazer a sua obra aqui na terra, o seu trabalho aqui na terra, né? E o que é que Eliseu pede, né? Ele já conhecia Elias, ele acompanhava Elias, ele vira milagres que Deus fizera por intermédio de Elias, né? E ele pede porção dobrada, né? Ele pede porção dobrada. E diz assim, no verso 10, tornou-lhe Elias e disse, dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Ele ainda deu uma condição, né? Ele pediu a porção dobrada, pediu a porção dobrada do Espírito de Deus que estava em Elias. E ele falou, você pediu uma coisa dura, porque Elias sofreu muito como profeta. Eliseu viria a sofrer também como profeta. Perseguições, ameaças de morte, uma série de infortúnios, né? Que até nos dias de hoje, né? As religiões, algumas delas, principalmente o cristianismo, ela é muito perseguida em algumas partes do mundo. Então os pastores, né, os missionários, né, aqueles que estão ali na obra, né, eles sofrem muito perseguições, prisões e até a morte, como nós vimos também no Novo Testamento, no início da igreja primitiva, né, logo depois da morte, né, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus. Então, Eliseu pede a porção dobrada do Espírito que Elias tinha, que era um Espírito de Deus. E ele fala que é uma dura coisa, mas condicionou, se você me ver ser tomado, né, por Deus, ser separado de ti, então você terá essa porção dobrada. E segue a palavra de Deus, eles indo ainda e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Aqui, no verso 13, fala assim, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se à borda do Jordão, jogou o manto no rio, e o rio se abriu para ele poder passar. Quando eles estavam indo no sentido contrário, esse manto de Elias que ficou para Eliseu, Elias fez a mesma coisa. Com esse manto ele abriu, né, o rio, ele fez estancar o rio. E a Bíblia fala que tinha muita água naquele tempo, subia até pelas ribanceiras, né, pelas margens, e elas foram paralisadas para que eles pudessem passar. E depois dessa passagem, mais à frente um pouco, Elias é tomado por esse carro de fogo com cavalos de fogo, e logo a seguir deixa o manto, né, para Eliseu, e com ele, né, simboliza a porção dobrada do Espírito que ele pediu a Elias, antes de Elias ser tomado. Então, Eliseu substitui Elias, né, e já faz o primeiro milagre com aquela mesma capa, aquele mesmo manto que Elias deixara cair para ele, e abre as águas do Jordão e ele volta na direção, né, de onde viera com o seu chefe, vamos assim dizer, né? Aí vamos aqui para o capítulo 4, no mesmo livro de 2 Reis, porque eu quero relatar aqui um milagre de Eliseu. Ele já tinha feito outros milagres já, né? Ele já tinha visto, né, como se sucediam os milagres sobre o poder que Deus dara a Elias, e Deus começa a dar para ele também esse mesmo poder para efetuar milagres, né? E a palavra de Deus aqui no 2 Reis, né, livro de Reis, no capítulo 4, diz assim, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para me levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Incrível, né? As dívidas muitas vezes eram pagas com a escravatura, né? Com a escravidão dos filhos e das filhas dos devedores. É terrível isso, né? Separar os filhos, já era viúva ela, mas ela clama a Eliseu, quer dizer, ela tinha na visão dela que Eliseu era um homem de Deus e que ele saberia ou sabia, né, que o marido dela, né, que morreu, era um servo do Senhor. E ele fala assim, estão vindo, né, o credor está vindo para levar meus filhos, né?
Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que é que tem na tua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa além de uma botija de azeite. Além de uma botija de azeite. Um parágrafo aqui, se você, uma paradinha, você anota o que eu vou falar agora para você. No livro anterior, este é 2 Reis, ou seja, em 1 Reis, no capítulo 17, há um milagre parecido, feito por Elias, com uma viúva também, só que a palavra ali fala um filho só, e com azeite. Dá uma olhadinha quando você tiver um tempo, mas primeiro dê atenção ao que está sendo tratado aqui. Deixa isso daí para durante a semana, né? O exercício em casa, né? Como a gente tinha os deveres de casa quando estudava nas escolas longos anos atrás, né? Então, ela fala isso, ela só tem uma botija de azeite. Então, ele disse: vai. Eliseu falou para ela: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. A ordem do profeta, do homem que era reconhecido por essa viúva como um homem de Deus, foi: vai na vizinhança e peça vasilhas vazias, muitas vazias, não poucas, diz aqui na minha versão. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e vai pondo a parte a que estiver cheia. Ou seja, daquela botija de azeite, vamos ver assim, meio litro, 1 litro, né? Os azeites que nós compramos hoje nos supermercados, né? Muitos até falsificados, infelizmente. Então ela falou assim: põe as vasilhas aí, né, numa posição da casa onde eles estavam, numa sequência, numa fila, e vai enchendo com uma botija. Começou a encher as vasilhas. E vai colocando à parte, né? Vai separando as que vão sendo enchidas. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchiam. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Você vê uma coisa interessante, né? Continuaria tendo azeite naquela botija se houvesse mais vasilhas para encher. Quando eu vou aí a alguma igreja, não para uma pregação normal, mas o pastor me convida para saudar a igreja, dar uma palavra, né, de incentivo à igreja, e eu costumo dar esse recado aí, vamos dizer assim, né? E até eu faço assim, faço para a pessoa pegar assim, como se fosse uma botija, né, aqui a boca dela, e que vai derramando o azeite, né, vai derramando o azeite e tal. Nós temos a mania de olhar para o fim e não para o começo, né? E qual é o fim aqui? O azeite acabou, como acabou para aquela viúva, porque não tinha mais vasilha para encher. Aí quando acaba aqui o azeite, nós ficamos chateados, nós murmuramos porque não tem mais azeite nessa vasilha. Esquecemos que aos nossos pés existem muitas vasilhas, muito azeite nas vasilhas que estão cheias. E assim é a vida nossa. Nós damos muita importância para as coisas que acabam, ou que às vezes não acontecem, não chegam até nós. E esquecemos tudo aquilo que já obtivemos, todos os favores, todas as boas causas, né? Todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Nós somos às vezes assim, murmuradores em excesso, e eu sou um deles em algumas áreas, em algumas causas, esquecendo inclusive que as minhas murmurações desagradam a Deus. É como se por algum momento nós ficássemos cegos, né? Perdêssemos o entendimento daquilo que Deus já fez a nosso favor. E não há pouco que Ele fez muito na minha vida, então nem se fala. E eu vejo que Ele continua fazendo na vida de muitos desses que recebem os meus vídeos. Um breve testemunho aqui: eu tenho um sobrinho lá em Alagoas, e honra e glória ao Senhor, eu ministrei já na vida dele, mando esses vídeos para ele também. Conheci a companheira dele na última vez que eu fui em Alagoas, há uns 2 anos atrás, ou menos que isso, e falava sempre de Jesus quando encontrava com ele, o pouco tempo que nós tínhamos. Mas recebo a notícia na semana passada, para louvor, honra e glória do Senhor e para minha alegria completa,
que ele primeiro se casou, né, com a sua companheira, se casou e depois os dois se batizaram. Vocês não imaginam a alegria, já manifestei isso para ele, já mandou foto para mim que eu pedi. Você não imagina a alegria, né, no céu, né, quando nós nos entregamos na mão do Senhor. Isso é uma vitória da cruz de Cristo, né, uma vitória da palavra de Deus nas nossas vidas. Então isso não pode ficar apagado. Quando eu sofro algum tipo de problema, ou quando nós sofremos esses problemas, nós não podemos murmurar, reclamar, esquecendo de todas as outras boas coisas que já aconteceram conosco, com as nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa casa. E nós temos essa mania de murmuração, de chateação, né? Muitas vezes perguntando aonde está Deus. Deus está sempre no mesmo lugar. Nós é que, eventualmente nós esquecemos de procurá-lo, esquecemos de ouvi-lo e principalmente esquecemos de buscá-lo. Continua aqui a palavra de Deus. Chegou, não tinha mais nenhuma, e assim que não tinha mais nenhuma vasilha para encher, aquela pequena botija que já tinha enchido várias vasilhas, aqui não fala a quantidade exata, mas não eram poucas, cessou de cair daquela botija. E então foi ela e fez saber ao homem de Deus, quer dizer, aquela viúva foi e falou para Eliseu, e disse, fez saber, né, que havia já enchido as vasilhas e tal, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É muito importante essa frase aqui, eu vou repetir para você, viu? O profeta falando com ela no verso 7. Então, foi ela e fez saber ao profeta que já tinha feito o que ele tinha determinado por mando de Deus. E o profeta lhe disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, dois fatos super importantes, com o mesmo azeite, com as mesmas circunstâncias e na mesma condição em que ele se encontrava. Vendeu parte desse azeite e pagou a dívida, ou seja, seus filhos não seriam mais levados como escravos pelo credor, porque agora o credor recebeu o que era devido por aquela mulher ou pelo marido daquela mulher que morrera. A Bíblia não deixa isso claro, mas não importa. Era uma dívida e os filhos seriam escravizados. Mas Deus não quer que nós sejamos escravizados pelo príncipe deste mundo. Por isso que nos alerta para posições que nós tomamos, para tipos de vida que nós levamos, para ações que deliberadamente nós fazemos, né? Os pecados de uma maneira em geral, os desvios de conduta, tudo isso desagrada a Deus, tudo isso nos deixa fora do centro da vontade de Deus e pode trazer consequências seríssimas para nós. Nós estamos vendo no Brasil principalmente, e esse filme se repete, escândalos e mais escândalos de corrupção, desvios de dinheiro, mas é muito dinheiro. E são pessoas que tiveram boas educações, tiveram bons cursos superiores, se formaram, fizeram doutorado, são ricos, têm cargos públicos e sempre querem mais, mais e mais. É o desejo do poder, é o desejo da riqueza, e isso corrompe o coração e a mente dessas pessoas, que as levam a praticar esses crimes, né, que são pecados diante de Deus, mas são crimes diante dos homens, sem necessidade, envergonhando a família, a mulher, os filhos, não podendo mais ir em lugares públicos para não serem insultados, né, pela população, pelo povo. Isso é incrível. Isso acontece conosco. Isso acontece conosco. Nós nos esquecemos de seguir a caminhada com Deus. E mesmo que não cometamos esse tipo de crime, né, da corrupção, do suborno, ainda assim nós caminhamos lado a lado com o pecado, com coisas que desagradam a Deus através das nossas vidas, das nossas condutas. E não podemos ter vasilhas com azeites dadas por Deus. Poderíamos ter mais até, mas se nós não tomamos conta dela, mas se nós não vendemos ela para nos cuidar, para nos tratar, para pagar as nossas contas, para dar saúde, dar educação aos nossos filhos, fazer o quê?
Essa é a lição que está aqui na palavra de Deus. Não é meramente um milagre, porque o milagre fazia Elias, o milagre faz Eliseu, o milagre faz hoje pessoas que Deus dá esse discernimento, que dá esse poder, dá essa graça, dá esse dom de realizar milagres. Muitos deles, inclusive, se ensoberbecem porque Deus dá o dom e pessoas são curadas, principalmente os milagres que chamam mais atenção são na área de saúde. Pessoas são curadas e a pessoa se ensoberbece, fica achando que o poder é dele, não reconhece que foi Deus que usou a vida dele, usou a mão dele para ungir, usou a palavra dele, usou o sopro dele, e se ensoberbece e perde essa condição, porque assim como o dom é dado, o dom é tirado. Isso tem na história da Bíblia com outros grandes personagens que caem, que tropeçam, que se desviam dos caminhos de Deus. Por isso que às vezes Deus não atende os nossos pedidos, o que nós queremos, porque muitas vezes o que nós queremos são duas coisas que não agradam a Deus. Primeiro, se Ele nos dá, se é da parte econômica, financeira, se é de prosperidade, como quiserem chamar, se Ele nos dá aquilo que nós queremos, nós nos afastamos dele. Essa é uma realidade. Existe uma média de pessoas, e eu conheço algumas, que foram abençoadas financeiramente por Deus, economicamente, com melhores empregos, melhor trabalho, mas não louvaram, não honraram, não glorificaram a Deus. E se desviaram dos caminhos de Deus. E pior que isso, fizeram mal a si mesmo, ou seja, duas porções contra uma. A bênção foi uma grande porção, mas duas outras voltaram do abençoado para Deus. Foi o afastamento dele dos seus caminhos, dos caminhos de Deus, e a sua derrota, a sua frustração, a sua prisão, quando é o caso, o seu ostracismo, a perda daquilo que tem. Assim as coisas acontecem no mundo. Aquela mulher, quando clamou ao profeta Eliseu, falou que o marido dela era um servo do Senhor. Ela teve essa autoridade de Deus para dizer isso para o profeta. Deus sabia, o profeta talvez não conhecesse, aqui não entra esses tipos de detalhes, mas ela usou essa autoridade de Deus para dizer: meu marido que morreu era um servo do Senhor. E agora o credor quer me levar os 2 filhos como escravos para eu pagar uma dívida. Veja como são as coisas. E mesmo que nossos filhos não sejam levados para escravidão alguma, né? Podem ser levados para outras coisas, né? Para uma mudança de personalidade, de caráter, por causa daquelas facilidades obtidas através de crimes, de corrupção e outras mais. Pode haver um problema no relacionamento com a esposa, porque os olhos crescem e já começa a ver outras mulheres, que o dinheiro as leva facilmente às suas mãos. E começa a ter outros tipos de problemas de relacionamentos, com familiares que não aceitam, com amigos que não aceitam esse tipo de postura. Uma boa parte segue junto. Perdão, estou com a garganta bem prejudicada. Uma boa parte segue junto, nas falcatruas, nos enganos, nos erros, nos crimes, nos pecados. E não armazena o azeite, despreza aquilo que foi dado por Deus, o talento, o cargo, o reconhecimento, né? Eles desprezam isso daí, porque os olhos estão voltados apenas para o poder, para o dinheiro. É o que dá alegria a essas pessoas, é o que faz com que outros que estejam à sua volta invejem e partam e busquem soluções parecidas para as suas vidas. E em países, principalmente, onde o crime compensa, e o Brasil é um deles, isso vai fazendo uma montanha, né?
Porque o bom exemplo deve vir de cima. Eu começo esse vídeo falando que Eliseu era um filho de Elias, era um discípulo de Elias, era como se fosse um funcionário do chefe Elias, um aluno do professor Elias. A mesma coisa são os nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm em si o espelho do que o pai é. O chefe tem em si o espelho do funcionário que vê as suas atitudes. O professor com o aluno. Se é um mau professor, o aluno vai ser mau. Se é um mau chefe, o funcionário vai ser mau. Se é um mau pai, o filho vai ser mau. E temos exemplos aí. Eu tenho falado sempre do Brasil, porque o Brasil talvez seja um exemplo básico, né, no mundo. Infelizmente, é muito triste. Nós temos que explicar para as pessoas como essas coisas funcionam no Brasil, ou não funcionam, né? E é difícil. Mas em outras partes do mundo, também isso existe. Existe o crime, a corrupção, existem. Mas em muitos países existe a lei também. E a lei é cumprida, ao contrário de no Brasil. Aqui nós temos pessoas com capacidade financeira alta, industrial, jornalista, apresentador de TV, até cantor famoso, que já cumpriram penas em presídios aqui da Inglaterra por crimes que cometeram, juntamente com os outros que cometeram os mesmos crimes e ninguém sabe nem o nome. E assim as coisas funcionam com Deus. Ele não vai poder abençoar alguém que está pedindo dinheiro e vai pegar esse dinheiro e vai dar duas saídas a ele. A primeira saída é esquecer que foi Deus que deu e esquecer os caminhos de Deus. Começar a percorrer outros caminhos. E o segundo é o próprio mal que ele vai se fazer, dando valor excessivo àquilo que recebeu. E o pior de tudo, sem reconhecer que isso veio de Deus. Mas enfim, são as escolhas, são as opções. Eles falam muito aí, né, como a lei de Deus, a lei do arbítrio. E é mais ou menos isso mesmo. Você pode fazer o que você quiser. O apóstolo Paulo fala numa das cartas, ou mais de uma, eu posso fazer o que eu quiser. Tudo eu posso fazer, mas eu vou fazer o que me convém. Deus não proíbe você de ser corrupto, de ser adúltero, de ser criminoso, de ser mentiroso. Deus não proíbe. Mas Ele lhe dá o ensino para que você evite essa seção, né, de pecados, de crimes na sua vida. Porque vai fazer mal para você um dia, vai fazer mal para sua mulher, para seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. E esse é o plano de Deus. Quando Ele dá o milagre, Ele dá para que as coisas sejam favoráveis àqueles que são agraciados com os milagres. Veja essa viúva. Ela obteve de uma botija só azeite suficiente para pagar a dívida e os seus filhos não serem tornados escravos. E ainda assim, como diz aquele último versículo, eu falei o versículo 7 do capítulo 4. Perdão. Ainda assim diz, vive do resto. Ou seja, vá vendendo, né, e vá suprindo as suas necessidades. Antigamente se tinha o que nós conhecíamos, né, como escambo, né? Havia muita permuta. Ela dava o azeite e recebia alimento, talvez, ou animal, o que seja. E em algumas partes do mundo isso existe ainda hoje, com muita frequência. Então, esses milagres de Deus que são relatados na Bíblia Sagrada, eles são ensinos para os nossos dias de hoje. Claro que são. Ali nos mostra de uma maneira o que ocorre com as pessoas, para nos mostrar aqui como não deve ocorrer conosco. O ensino está aí, ó. A direção, o caminho, está tudo aí, está disponível. O conselho, né, de uma pessoa adulta, o conselho, né, de um pastor, de um padre, né, de um bispo. Um conselho desse
pode mudar a trajetória de uma pessoa que esteja no caminho errado. O mais imprudente de tudo, eu vou usar uma expressão assim estranha, o mais suicida de tudo isso é que muitos que se dizem cristãos estão nesse rol de pessoas envolvidas com esses pecados. Se dizem cristãos, veja bem, invocam o nome de Deus, oram a Deus, inclusive agradecendo os pecados que foram cometidos através da sua vida e dos seus companheiros. É muito triste. Haverá um juízo, claro, a gente fala sempre isso, né, nos nossos vídeos. Deus é amor, mas Deus é justiça. Um dia Ele virá e todos nós compareceremos diante dEle. Ele já sabe de tudo, mas nós vamos comparecer diante dEle. E nós vamos ser sentenciados. Quando a gente fala em sentença, todo mundo só pensa o lado negativo, mas não, a Bíblia fala, e a sentença de uma maneira geral tem a sentença positiva e a negativa. Que muitos não experimentarão a segunda morte. Aqueles que já morreram vão ressuscitar, vão ser julgados. Muitos deles não experimentarão a segunda morte. Mas muitos daqueles que já morreram e vão ser ressuscitados para serem julgados, vão experimentar a segunda morte. E aqueles que ainda estão aqui, quando Jesus voltar, também serão julgados. E poderão não experimentar a segunda morte, que é a morte física daqueles primeiros, e muito pior, né, experimentar a segunda morte, ou a primeira morte, que vai ser a morte eterna. São opções que Deus nos dá, nos mostra, nos ensina, através de todos que estão à sua volta. Aquela mulher, no desespero dela, ela procura um servo de Deus. Quando esse Eliseu, que foi procurado por ela, ele pede para Elias a porção dobrada do seu espírito. Elias diz: dura coisa você pediu. Dura coisa você pediu. Ele enfrentou sofrimentos, esse livro aí fala outros sofrimentos que ele enfrentou, perseguições, ameaças de prisão, de morte por reis que não gostavam das suas profecias, dos seus atos de justiça. E é assim no mundo de hoje. Muitos são perseguidos, muitos são justiçados, muitos são culpados, sendo inocentes, e não se pode fazer nada. Mas Deus está vendo tudo isso daí. Deus está vendo tudo isso daí. E Ele vai julgar cada um de nós. Gregos e troianos é uma frase conhecida. Eu tenho um pastor baiano, amigo meu, e eu costumo usar essa expressão, gregos e baianos. Ele vai julgar todos. E Ele é justo. Ora, Ele deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, em nosso favor. Ele foi imparcial. Agora, imagina quando vai nos julgar. Vai separar o joio do trigo. Vai suspender o azeite que poderia continuar sendo derramado na nossa vida, nas nossas vasilhas. Mas é uma escolha pessoal, minha e sua. Como foi do meu querido sobrinho lá em Alagoas, como é de tantas outras pessoas. Às vezes eu sou informado, né, e isso me alegra muito, a mudança de vida que essas pessoas estão experimentando. É isso. É o milagre de Deus. Nós precisamos desse milagre de Deus todos os dias da nossa vida. Nós recebemos milagres de Deus como livramento, acidentes, incidentes, coisas que poderiam acontecer conosco e não acontecem porque Deus intervém
e de uma maneira tão assim estrondosa que nós sequer imaginamos, pensamos, sentimos. Mas esse é o Deus de Elias, esse é o Deus de Eliseu, esse é o Deus daquela viúva que só tinha uma botija de azeite. E veja no que deu o milagre de Deus. Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde hoje e até quando Ele voltar. Deus vos abençoe ricamente.